Bem-vindos, amados membros da nossa comunidade. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela Bíblia, desvendando as histórias dos personagens muitas vezes esquecidos, mas cujo impacto ecoa através das páginas sagradas. Nosso objetivo é revelar o valor e a sabedoria contidos nas narrativas menos conhecidas. Muitas vezes, ficamos maravilhados com os heróis e heroínas que protagonizam os eventos centrais, mas há uma riqueza de lições e inspirações nos personagens secundários. Imaginem uma narrativa que vai além dos protagonistas conhecidos. Hoje, mergulharemos nas vidas de personagens que desempenharam papéis cruciais, mesmo que muitos não os tenham notado. Essas figuras, muitas vezes esquecidas, desempenharam seus papéis no grande palco da história divina. Quando exploramos a Bíblia, é como desvendar um intricado quebra-cabeça, onde cada peça contribui para a beleza e complexidade do todo. Nossa jornada começa ao reconhecer que, por trás dos holofotes, existem personagens que moldaram destinos, influenciaram nações e, mais importante, cumpriram os propósitos de Deus. Vamos abrir nossas mentes e corações para aprender com esses personagens esquecidos. Que este episódio não apenas revele histórias intrigantes, mas também nos inspire a olhar além do óbvio, reconhecendo que Deus opera através de cada vida, não importando quão aparentemente insignificante possa parecer. Preparem-se para descobrir as lições, surpresas e bênçãos que nos esperam enquanto mergulhamos nas histórias dos personagens esquecidos da Bíblia. Que este episódio seja uma oportunidade para renovar nosso entendimento da Palavra de Deus e fortalecer nossa conexão com Ele. Capítulo 1. Rahabe, a prostituta redimida. Em nosso primeiro capítulo, adentraremos a fascinante história de uma mulher cuja vida desafia estereótipos e nos ensina sobre a redenção divina. Rahabe, a prostituta de Jericó, é uma figura muitas vezes eclipsada pelos eventos espetaculares da queda das muralhas. No entanto, sua história é uma tapeçaria de fé, coragem e transformação. Rahabe, a habitante de Jericó, abrigou os espiões enviados por Josué para explorar a terra prometida. Sua decisão de esconder os mensageiros israelitas não foi apenas um ato de coragem, mas também um sinal de sua fé na supremacia do Deus de Israel. Em troca de sua colaboração, ela pediu proteção para si e sua família durante a iminente invasão. O que torna a história de Rahabe tão intrigante é a maneira como Deus a redimiu. Ela, uma mulher cuja profissão era desonrada na sociedade da época, foi escolhida para fazer parte da linhagem que levaria ao nascimento do grande rei Davi e, eventualmente, ao nascimento do Messias. Em sua redenção, Rahabe nos ensina sobre a amplitude da misericórdia divina. Sua fé e ação corajosa não apenas salvaram sua vida, mas a conectaram a uma narrativa muito maior, mostrando que Deus vê além de nossas falhas e nos oferece oportunidades para uma nova vida. O ápice da história de Rahabe é a sua redenção. Ao confiar em Deus e agir com fé, ela não apenas salvou sua família, mas também foi incluída na linhagem de Jesus Cristo. A Bíblia destaca Rahabe como uma mulher de fé notável e seu nome é listado entre os heróis da fé em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31. Assim como Rahabe, somos desafiados a confiar na misericórdia divina. Deus não se detém diante de nossa história, classe social ou ocupação. Ele vê o coração. E quando nos entregamos a Ele, somos sujeitos à sua transformação. Que a história de Rahabe ressoe em nossos corações, nos incentivando a confiar na providência divina e a reconhecer que, em Deus, cada vida tem potencial para ser redimida e fazer parte de seus desígnios eternos. Capítulo 2. Jael, a mulher com o prego. Nesse capítulo, exploraremos a figura corajosa de Jael, cujas ações desempenharam um papel surpreendente durante os tempos de guerra. Nosso cenário
é a época dos juízes, quando Israel enfrentava ameaças dos cananeus liderados por Sísera. Em meio a essa atmosfera tensa surge Jael, uma mulher cujo nome significa cabra montesa, sugerindo uma natureza resiliente e destemida. Durante a batalha entre Israel e os cananeus, Sísera, o comandante inimigo, fugiu e buscou refúgio na tenda de Jael. O que se segue é uma reviravolta inesperada na narrativa. Jael não apenas acolhe Sísera, mas, quando ele adormece, ela crava um prego em sua têmpora, selando assim o destino do comandante inimigo. A história de Jael nos desafia a repensar o papel das mulheres na Bíblia. Sua astúcia e coragem destacam como Deus pode usar pessoas, independentemente de seu gênero, para cumprir seus propósitos. Jael não era uma guerreira convencional, mas sua ação determinante teve um impacto profundo. As implicações morais dessa história são complexas e provocadoras. Pode-se argumentar sobre a ética da ação de Jael, mas sua história destaca que Deus muitas vezes utiliza meios não convencionais para alcançar seus objetivos. A história de Jael também nos faz refletir sobre a justiça divina e como Deus pode usar pessoas inesperadas para realizar julgamentos. Assim como Jael, que usou um simples prego para desempenhar um papel crucial, somos desafiados a reconhecer a singularidade de nossos dons e a disposição de Deus em usar o que temos para sua glória. Que a história de Jael nos inspire a ser corajosos em nossa fé, confiando que Deus é capaz de operar milagres, mesmo em circunstâncias aparentemente impossíveis. Além disso, a história de Jael ilustra o poder de Deus em usar pessoas inesperadas para alcançar a justiça. Não era um general ou líder militar tradicional que assegurou a vitória, mas uma mulher cuja coragem foi fundamental para a libertação de Israel. A história de Jael, muitas vezes esquecida, nos leva a refletir sobre a complexidade da moralidade nas narrativas bíblicas. Enquanto alguns podem questionar a ética do que Jael fez, outros veem sua ação como um ato de coragem em tempos de guerra. Essa dualidade moral nos leva a considerar como Deus opera através de meios incomuns para cumprir seus propósitos. Nosso desafio é olhar para além das convenções e reconhecer que Deus muitas vezes escolhe instrumentos surpreendentes para executar seus planos. Que a história de Jael nos inspire a permanecer abertos à condução divina, mesmo quando as circunstâncias parecem desconcertantes. Que possamos aprender com Jael a usar nossos dons e recursos de maneiras corajosas, confiando que Deus está sempre presente, nos guiando em meio às complexidades da vida. Capítulo 3. Jonatas, o filho leal. Este capítulo nos levará a explorar a vida de Jonatas, um personagem frequentemente ofuscado nas sombras do rei Davi. Jonatas, o filho do rei Saul, personifica lealdade, coragem e amizade profunda, qualidades que merecem nossa atenção e reflexão. Jonatas viveu em um período tumultuado, quando seu pai Saul estava no poder e Davi começava a ganhar destaque. Em vez de ceder à rivalidade e aos ciúmes que poderiam surgir entre um príncipe e o futuro rei, Jonatas escolheu uma amizade que transcendia as circunstâncias. Sua lealdade a Davi é evidente em momentos cruciais, como quando ele arriscou a ira de seu pai para apoiar o amigo. Jonatas compreendeu que Davi era o ungido de Deus e que seu papel era apoiar o desígnio divino, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios interesses. O episódio da aliança entre Davi e Jonatas, simbolizada pela troca de túnicas e armas, é um dos momentos mais comoventes da Bíblia. Essa aliança representa não apenas um pacto entre dois amigos, mas também uma aceitação mútua dos planos de Deus. Jonatas, apesar de ser herdeiro do trono, demonstra uma humildade notável e um espírito submisso à vontade de Deus. Sua lealdade à amizade e a Deus
o coloca em uma posição única, destacando que a verdadeira grandeza não está no poder ou na posição, mas na fidelidade a Deus e aos princípios divinos. Infelizmente, a vida de Jonatas é marcada por tragédia. Ele morre na batalha ao lado de seu pai, Saul. No entanto, sua história de lealdade, coragem e amizade deixa um legado duradouro, um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos escolher agir com integridade e fidelidade. Jonatas, herdeiro do trono, poderia ter cedido ao ciúme e à rivalidade, mas optou por uma postura humilde e submissa à soberania de Deus. Sua lealdade foi testada em momentos críticos, quando ele escolheu apoiar Davi, mesmo diante da oposição de seu próprio pai. Sua morte na batalha ao lado de Saul destaca o custo da lealdade, mas também a nobreza de seu caráter. Jonatas nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a fidelidade a Deus e aos princípios divinos deve ser nossa bússola moral. Que a história de Jonatas inspire-nos a cultivar amizades profundas, a apoiar os outros em seus propósitos divinos e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos adversidades. Que possamos aprender com Jonatas a buscar a verdadeira grandeza na fidelidade a Deus e ao serviço aos outros, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Capítulo 4. Apolo, o pregador poderoso. Vamos explorar a vida de Apolo, um personagem muitas vezes esquecido no Novo Testamento, mas cujo impacto na igreja primitiva foi notável. Apolo, o pregador eloquente, nos oferece insights valiosos sobre a diversidade de dons e a importância da comunicação eficaz da palavra de Deus. A história de Apolo é narrada nos Atos dos Apóstolos e sua chegada à cidade de Éfeso é marcada por uma eloquência que cativava multidões. Ele não apenas entendia profundamente as Escrituras, mas também possuía uma habilidade excepcional de comunicar a mensagem do Evangelho. Apesar de sua notável habilidade oratória, Apolo não era um pregador autossuficiente. Priscila e Áquila, um casal de cristãos instruídos, perceberam que Apolo tinha um entendimento limitado do Evangelho e o acolheram para lhe ensinar mais sobre Jesus Cristo. Esse episódio revela a humildade de Apolo em aprender e crescer em sua compreensão da fé cristã. Ele não resistiu à instrução de Priscila e Áquila, mas, pelo contrário, absorveu o conhecimento que lhe era oferecido, se tornando ainda mais eficaz na pregação. A história de Apolo destaca a importância da colaboração e da mentoria na comunidade cristã. Apesar de seu dom notável, Apolo reconheceu que sempre há espaço para crescimento e aprendizado. Sua disposição em receber instrução não apenas enriqueceu sua compreensão, mas também aprimorou sua capacidade de comunicar a mensagem transformadora do Evangelho. Além disso, Apolo exemplifica como Deus distribui dons diversos na comunidade cristã. Não somos todos chamados para as mesmas funções, mas cada dom, seja o de ensino, exortação ou serviço, contribui para o corpo de Cristo. A história de Apolo também destaca um ponto crucial: a complementaridade dos dons na igreja. Apolo possuía o dom da eloquência e da pregação, mas a colaboração com Priscila e Áquila, que tinham conhecimento teológico mais aprofundado, resultou em um ministério ainda mais eficaz. Após receber essa instrução, Apolo continuou a impactar a igreja, tornando-se um líder respeitado. Sua história nos lembra que o aprendizado contínuo e a abertura para a orientação são cruciais, independentemente de quão talentosos ou habilidosos possamos ser. De Raabe, a prostituta redimida, Jonatas, o filho leal, e Apolo, o pregador eloquente, cada narrativa revela a complexidade da experiência humana e a diversidade dos dons que Deus concede à sua igreja. Estas histórias não são apenas relatos do passado, mas fontes de inspiração
que podem moldar nosso presente. Rahabe nos lembra da redenção transformadora disponível para todos. Apolo destaca a importância da humildade na busca pelo conhecimento. Jonatas nos inspira a cultivar amizades leais e sermos fiéis aos princípios divinos. Jael nos desafia a agir corajosamente, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A jornada está apenas começando e mal podemos esperar para mergulhar em mais histórias juntos. Que esses relatos inspirem a todos nós a vivermos vidas cheias de propósito e amor.